Olá, Laura! Como você está, minha querida? Bom, vamos aprender um pouquinho de matrizes? O que é matriz? Matriz é uma tabela que possui linhas e colunas. Para escrever a matriz, precisamos saber a quantidade de linhas, a quantidade de colunas e os elementos que vão nessa matriz. Por exemplo, eu tenho a matriz 2, 3, menos 1 e 0. A linha. Quantas linhas eu tenho nessa matriz? Veja que tem duas setinhas. Significa que eu tenho duas linhas, a linha 1 e a linha 2. Nessa matriz, eu tenho duas colunas. A coluna 1, que tem o número 2 e o número menos 1, e a coluna 2, que tem o número 3 e o 0. Para indicar a linha, nós vamos usar a letrinha M. Então, toda vez que eu quiser falar quantas linhas eu tenho na minha matriz, eu vou dizer que eu tenho M linhas. Para indicar a coluna, nós vamos usar a letrinha N. Então, quando aparecer a letrinha N, estou dizendo quantas colunas tem na minha matriz. Para indicar a quantidade de linhas e colunas da matriz, nós vamos falar na matriz M por N. M linhas por N colunas. Então, eu tenho a quantidade total de linhas vezes a quantidade total de colunas. Mas como eu sei qual é o elemento da matriz? Para indicar o elemento da matriz, nós vamos escrever A e J. Então, sempre que eu for falar do elemento da matriz, identificar o elemento da matriz, eu vou dizer A e J. O A e J, ele é composto por o I é a linha que o número está posicionado. Então, em qual linha aquele número está? Na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha, em qual linha que aquele número está? E o J é a coluna que aquele número está. Então, qual é a linha? Qual é a coluna? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, sempre que nós formos identificar qual é o elemento da matriz, nós vamos falar qual a linha que ele está e qual é a coluna que ele está. Um exemplo, eu tenho a matriz 2, 3, menos 1 e 0. Tenho a linha 1 e linha 2, coluna 1, coluna 2. Eu circulei o número 2. Eu quero saber qual é a posição desse número. Então, eu sei que ele está na primeira linha, na linha 1, e na primeira coluna, na coluna 1. Então, linha 1. Então, I igual a 1 e a coluna 1, J igual a 1. Como que eu escrevo, então, esse elemento? Eu vou escrever como AIJ igual a 1, 1. 1 da primeira linha, 1 da primeira coluna. Quem é o número que está no A11? O número que está na primeira linha da primeira coluna. É o 2. É ele que nós estamos circulando. Agora, vamos ao próximo elemento. Eu circulei o número que está na primeira linha e está na segunda coluna. Então, ele está na linha 1, coluna 2. Agora, quem é a linha? I é igual a 1, da linha 1. E quem é o J? A coluna 2. Então, J igual a 2. Como que eu escrevo esse número, esse elemento? A e J igual a 1, 2. O I é 1, o J 2. A, 1, 2. Agora, quanto vale o número que está na primeira linha da segunda coluna? Ou seja, que está na linha 1 e na coluna 2? É o número 3. Então, o elemento
A12 é igual a 3. Agora, eu quero descobrir qual é o elemento, qual é a posição do menos 1. Então, eu tenho linha 1 e linha 2 de novo, coluna 1 e coluna 2, ok? O menos 1, ele está na segunda linha da primeira coluna, ou seja, na linha 2 com a coluna 1. Então, eu tenho o I, que é a linha, I igual a 2. E o J, que é a coluna, igual a 1. Agora, vamos escrever o elemento. AIJ é igual o A. O I vale 2, então já substituímos, trocamos. E o J é 1, então A2, 1. Quem é o elemento que está no A21, que está na segunda linha da primeira coluna? O menos 1. Vamos ao último elemento. Eu tenho a minha matriz e eu tenho o elemento 0, eu quero saber onde ele está posicionado. Então, ele está na linha 2 com a coluna 2. Linha 2, escrevendo na forma matemática, fica I igual a 2. Linha, letrinha I, igual a 2. Coluna é o J, então J igual a 2. AIJ vai ser igual a quanto? A, segunda linha, segunda coluna. Então, A2, 2. Quem é o A22? É o 0. O 0 é o elemento que está na segunda linha da segunda coluna. Vamos a mais um exemplo. Agora, a gente aumentou a nossa matriz. Essa matriz é de 3 linhas e 3 colunas. Eu posso dizer que é uma matriz 3 por 3, 3x3. Como eu disse, eu tenho a linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. O primeiro elemento, qual é o primeiro elemento? Eu estou na primeira linha da primeira coluna, então o I é igual a 1, o J igual a 1. Vamos escrever o elemento? A11 igual a 1. Vamos ao segundo elemento, o número 2. O I, quem é a minha linha? Qual linha ele está inserido? Ele está na primeira linha. E qual a coluna? Coluna 2. Então, eu escrevo o elemento A12, primeira linha, segunda coluna, igual a 2. E o 3? O 3 está na primeira linha, na terceira coluna. Então, nós vamos escrever I igual a 1 e J igual a 3. O elemento A13 é igual a 3. Vamos ao próximo. O número 4, ele está na segunda linha da primeira coluna. Então, I igual a 2, J igual a 1. A21 é igual a 4. O 5. O 5 está na linha 2, na coluna 2. Então, I igual a 2, J igual a 2. A22 igual a 5. O número 6. O 6, ele está localizado na segunda linha da terceira coluna. Então, nós temos I igual a 2, J igual a 3. O elemento A23 é igual a 6. A última linha, vamos começar a última linha, a linha 3. Então, nós temos linha 3, o número 7, linha 3, coluna 1. Então, I igual a 3, J igual a 1. Então, nós temos o elemento A31 igual a 7. O número 8. Nós estamos na linha 3 da coluna 2. Então, I igual a 3, J igual a 2. A32 igual a 8.
Agora vamos ao último. Linha 3, coluna 3. Então, o número 9 está na terceira linha da terceira coluna. Então, nós teremos A33 igual a 9. Viu, minha querida? É bem simples. Essa é só a definição, ok? Vamos praticar? Realize os exercícios que a Pro vai passar e bons estudos. Qualquer dúvida, chame a Pro. Um beijo, minha querida!